Glória a Deus, aleluia. Segunda-feira, 14 de julho de 2025. Nosso Deus é bom em todo tempo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você caiu aqui de paraquedas, você está no canal da Stones of Law, Igreja Tábuas da Lei. Estamos estudando o livro de Josué e o nosso desejo é colocar a Bíblia toda aqui no canal da igreja, fazer uma playlist para cada livro. Quero pedir para você que inclua esse projeto nas suas orações. Que o Senhor nos ajude, porque a internet é algo que vai ficar por muito tempo, né, gravado, a não ser que aconteça de sair, mas na lógica é algo que daqui a alguns anos alguém vai chegar lá e vai assistir, nós vamos poder assistir, outros vão poder assistir, é algo que fica ali para a história. Então eu quero que você inclua esse projeto nas suas orações. Vamos orar? Senhor, nessa noite nós agradecemos a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Louvamos a Ti pelo Teu amor e a Tua graça e a Tua misericórdia que nos alcançou, Pai, nessa noite. Abre o nosso entendimento. Espírito Santo, precisamos de Ti. Que o nosso entendimento seja lavado pela água da palavra. Tira todos os sofismas, todos os ensinamentos enganosos, tudo que confunde a nossa mente, que mina a nossa fé. A tua palavra, Deus, Senhor, ela diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e é isso que nós desejamos nesta noite. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, Senhor, no nome de Jesus. Pai, visita cada coração e trabalha de forma individual, de forma coletiva. Destrói, Senhor, todas as barreiras nessa noite, traz cura, salvação. Clamamos por salvação nessa noite, que almas sejam alcançadas e que haja salvação para a glória do teu nome. No nome santo de Jesus. Amém. Josué, glória a Deus. Abra sua Bíblia, Josué capítulo 21. Josué 21. Compartilhar com vocês aí a nossa anotação. Eu acredito que ajude, me ajuda muito, então talvez te ajude. Um conselho, tente se movimentar, não fica muito confortável para que esse horário não te dê sono. Pegue um marca-texto, um highlight, uma caneta, um caderno. Eu quero convidar você a anotar. Amém? Ah, capítulo 22, na realidade. 21 não, 22. O 21 foi o que a gente encerrou na semana passada. Nós estamos um pouquinho atrasados ali nos vídeos no YouTube. Faltam dois, se eu não me engano, se não tiver sido colocado hoje, porque hoje eu não conferi. Mas nós já estamos no capítulo 22. Abra sua Bíblia, Josué 22. Vamos ler. Diz o seguinte: o regresso das tribos do leste. Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés e lhes disse: vocês fizeram tudo que Moisés, servo do Senhor, ordenou. Durante muito tempo e até hoje vocês não abandonaram os seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, lhes entregou. Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu, no outro lado do Jordão. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Que amem o Senhor, o seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam os seus mandamentos, apeguem-se a Ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para casa. A metade da tribo de Manassés, Moisés dera terras em Baçã, e a outra metade da tribo de Josué e outra metade da tribo, Josué dera terras no lado oeste do Jordão, junto com os outros israelitas. Ao mandá-los para casa, Josué os abençoou, dizendo: voltem para casa com as riquezas que juntaram, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze e ferro, e muitas roupas. Dividam com seus irmãos os despojos dos seus inimigos.
Aleluia. Ahn, acho que deu alguma coisa aí. E alguém deu umas rabiscadinhas. Vamos ver se a gente conseguir dar um stop aqui. Se volta ao normal. Peraí. Vai. Às vezes encosta o teclado e a gente sem querer rabisca mesmo. Voltamos. Versículo 9. Assim as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem para Gileade, sua própria terra, da qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor, dada por meio de Moisés. Quando chegaram a Gelilote, perto do Jordão em Canaã, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés construíram um impotente altar ali junto ao Jordão. Quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído o altar na fronteira de Canaã, em Gelilote, perto do Jordão, no lado israelita, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Então os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, as tribos de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés. Com ele enviaram 10 líderes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe de suas respectivas famílias dentre os clãs israelitas. Quando chegaram a Gileade, as tribos de Ruben e de Gade e a metade da tribo de Manassés disseram: Assim diz toda a comunidade do Senhor: Como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com o Deus de Israel? Como foi que se afastaram do Senhor, construindo um altar para vocês, rebelando-se assim contra ele? Já não nos bastou o pecado de Peor? Até hoje não nos purificamos daquele pecado, muito embora uma praga tenha caído sobre a comunidade do Senhor, e agora vocês estão abandonando o Senhor. Até o versículo 17, né? Eu li o início do 18, mas vamos até o 17. Vamos lá, vamos tentar entender aqui. Lembrando rapidamente que da segunda-feira passada a gente explicou sobre as cidades dos levitas. Foi uma coisa linda. O Senhor falou muito no nosso coração na segunda-feira passada sobre a cidade dos levitas, né? Foi algo assim que mexeu muito com o meu coração. Eu fiquei realmente muito feliz com a palavra do Senhor, com o que a palavra do Senhor ministrou conosco na segunda-feira passada. E o que que acontece? Quando a gente encerra o capítulo 21 na sua Bíblia aí, diz que. Abre aí, 20, Josué 21, 43 em diante, diz assim, ó. Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido, sob juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. Encerra aqui o capítulo 21 dizendo que o Senhor deu às tribos. E ele se estabeleceu, deu terra às tribos e eles se estabeleceram naquele território. A gente já falou várias vezes que o Senhor deu e as tribos tomarem posse de toda a herança é uma diferença muito grande, tá? Na dúvida, você volta lá que a gente falou isso várias vezes em vários encontros nossos aqui da segunda-feira. Mas o que tinha que ter sido distribuído foi distribuído, o Senhor preparou a herança, agora daqui para frente o povo vai ter um descanso e quando chegar em Juízes, a gente vai começar a ver o povo novamente seguindo para tomar posse da herança que o Senhor deu. A gente tem visto que no livro de Josué, o Senhor mantém a palavra dele, deixando claro e orientando como tomar posse de tudo que o Senhor deu. E a gente viu que apenas o Senhor separar a herança e deixar os locais certos para cada um não era suficiente. Eles tinham que avançar e tomar posse conforme a orientação de Deus. A gente viu que a gente não avança da nossa cabeça. Eu vou lá e faço. Não, o Senhor também foi orientando e a obediência fez com que eles alcançassem. Quando chega aqui no final do capítulo 21, no versículo 45 fala assim, ó.
De todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhum delas falhou, todas se cumpriram. Nosso Deus é um Deus que cumpre promessa. Eles vão dar um descanso ali e vão ficar ali. O que é que vai acontecer? Depois disso, havia umas tribos que tinham recebido herança antes de atravessar o Jordão, já tinham tomado posse. Receberam a herança e tomaram posse. Foram 2,5 tribos. E a gente explicou bem sobre isso também em encontros anteriores, tá? Tá lá no YouTube. O que que acontece? Mesmo as mulheres e as crianças ficando lá antes de atravessar o Jordão, do outro lado da margem do Jordão, os homens foram ajudar os seus irmãos a alcançar e a conquistar as terras que o Senhor tinha dado por herança. Quando terminou isso, que acabou, que fala aqui no capítulo 21 que acabou, parou, deu uma pausa, deu uma parada, no capítulo 22 deixa claro que essas tribos que tinham ficado com seus filhos e com suas mulheres do outro lado do Rio Jordão, a gente já falou que o Rio Jordão é como uma fronteira, né? Então eles tinham ficado do outro lado do Rio Jordão, já terminou ali, eles entendem que a missão terminou, que eles já ajudaram seus irmãos, eles vão voltar para casa. Nesse regresso para casa, a gente vai ver que vai acontecer uma falta de comunicação, um problema entre os irmãos e quase começa uma guerra civil entre eles por uma falta de entendimento. Por alguns casos, excesso de zelo, mas por uma falta de entendimento. A gente viu, quando a gente leu aqui, versículo 1, Josué convocou as tribos de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés e lhes disse: Vocês fizeram tudo que Moisés, servo do Senhor, ordenou. Então, o que que Josué está dizendo? Está dizendo para essas 2,5 tribos que eles cumpriram a palavra, obedeceram o que Moisés falou e agora eles podem voltar para casa. Nesse retorno para casa, o que que vai acontecer? Quando eles chegam lá do outro lado, que eles estão retornando para casa, eles decidem levantar um altar ao Senhor. Levantam um altar ali em adoração ao Senhor, como um marco para poder fazer que as próximas gerações entendam que eles são um só povo. Quem está de um lado do Jordão e quem está do outro. Vai lá na sua Bíblia, capítulo 22, Josué, versículo 15. Quando chegaram a Gileade, as tribos de Ruben, de Gade, a metade da tribo de Manassés disseram: Assim diz toda a comunidade do Senhor. Como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com Deus de Israel? Como foi que se afastaram do Senhor, construindo um altar para vocês, rebelando-se assim contra ele? Já não nos bastou o pecado de Peor? Até hoje não nos purificamos daquele pecado, muito embora uma praga tenha caído sobre a comunidade do Senhor. Quando a gente começou a estudar Josué, algo que a gente falou várias vezes no começo do estudo do livro de Josué e que a gente precisa entender é que a bênção é comunitária, mas o resultado do pecado também é. Coisa que hoje em dia geralmente a gente não tem. A nossa sociedade é muito individualista. Então, o que eu faço é sobre mim, sobre minha família, ou às vezes até só sobre mim. Tem pessoas que, mesmo dentro de um lar, ela consegue viver uma vida separada da própria família. Outros falam, não, é a minha família, sou eu. Mas nós, quando servimos ao Senhor, a gente precisa entender, sim, a nossa família é importante, sim, a família é uma prioridade. Não estou dizendo que não é, tá? A família e depois a igreja. Deus, a família, a igreja. Mas nós vivemos em comunidade e tudo que nós fazemos vai ter um resultado. Seja um resultado bom ou um resultado ruim. Esse resultado, primeiramente, vai afetar nós mesmos, seja uma coisa boa ou não.
vai afetar a nossa família e vai afetar a nossa comunidade, vai afetar a igreja, vai afetar o corpo de Cristo. A gente precisa ter esse entendimento. Uma das coisas que o livro de Josué e o Antigo Testamento nos ensina é a responsabilidade de viver em unidade, a responsabilidade da comunidade, a responsabilidade de viver em um corpo de Cristo. O que nós falamos, o que nós fazemos, nossas decisões. O Novo Testamento fala que existe uma nuvem de testemunhas nos observando. Nós estamos sendo observados o tempo todo. Mas não é só a preocupação de sermos observados. A gente precisa ter a preocupação também do resultado que vai trazer cada decisão nossa. O que que aconteceu aqui, tá? Eles foram para lá e resolveram criar um altar com o intuito de manter a unidade de todas as tribos nas gerações futuras. A ideia deles não era fazer um sacrifício, um altar para sacrifício. Eles foram, quando voltaram para casa, levantaram o altar, mas ali não era para sacrifício e nem para adoração. A intenção deles era mostrar que eles eram o mesmo povo dos que estavam para o outro lado do Rio Jordão. A intenção era essa. Só que eles tomaram uma atitude sem conversar com os líderes, sem falar com o sacerdote Eleazar, sem falar com Josué, sem pedir orientação ao Senhor. E isso vai trazer quase uma catástrofe para todo Israel, tá? Ah, na sua Bíblia aí, diz assim no versículo 17: Já não nos bastou o pecado de Peor? Quando a notícia desse altar chega, quem está do outro lado do Jordão fica muito preocupado. Por que que eu falei sobre o resultado de tudo que nós fazemos afetar todos que estão à nossa volta, a comunidade, o corpo de Cristo? Esse pecado de Peor, Peor era um lugar, tá? O pecado que foi cometido, a iniquidade que foi cometida lá por Israel, afetou todo mundo. O Senhor enviou uma praga que morreram muitas pessoas. Então eles estavam preocupados, já não bastou o problema. Ah, esse problema foi o quê? Adoração a Baal, adoração a outro Deus. Quando eles viram que os seus irmãos tinham levantado um altar, eles pensaram: a gente vai viver aquele problema outra vez. Vamos morrer. A gente vai viver o resultado, a consequência do pecado dos nossos irmãos. A gente vai ter problema. Então, eles foram para lá dispostos a resolver a situação a qualquer custo. Faz o seguinte: abre a sua Bíblia em Números, capítulo 25. Marca Josué aí que a gente vai voltar, tá? Volta para Números em direção a Gênesis. Você vai voltar, vai passar Deuteronômio e você vai achar Números. Números, o capítulo é o 25. A gente vai ler do versículo 1 até o 13. A gente vai ver o que que é esse pecado de Peor aí que eles estão tão preocupados. Que negócio foi esse que aconteceu que eles estão tão preocupados que isso aconteça de novo? A minha Bíblia tem um título assim: A Adoração a Baal Peor, tá? E a gente vai ver que esse infeliz desse Baal vai perseguir o povo de Deus, né? Ou o povo de Deus vai adorar Baal por muito tempo, tá? A gente precisa ver que Israel é uma nação que o Senhor escolheu. São descendentes de Abraão, o Senhor ama. Nosso Senhor Jesus veio de Israel. Mas Israel era um povo, por muitas vezes, muito idólatra. E o nosso Senhor é um Deus que tem ciúmes. Não é esse ciúme que nós temos, é muito diferente. Nosso Senhor é um Deus que exige exclusividade. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ou nós adoramos ao Senhor ou não adoramos. Não tem isso. Então a gente vai ver o que vai acontecer aqui no capítulo 25 de Números. Deu tempo de você abrir. Vamos lá. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se, olha só, à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. Olha que coisa terrível.
Esses sacrifícios aqui envolviam imoralidade sexual. Fazia parte do culto à adoração a Baal-Peor, tá? Israel se envolveu com isso. Versículo 2: Que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração a Baal-Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: Prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um de vocês terá que matar aqueles que, dentre os seus homens, se juntaram à adoração a Baal-Peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas. Mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira e sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. Então a gente viu aqui que eles estavam fazendo uma adoração com imoralidade sexual. E, minha irmã, se não tivesse a imoralidade sexual, também seria um problema porque era adoração a outro Deus. E é uma adoração tão suja que a gente vê que Eleazar, quando ele vem para resolver, porque levaram a mulher diante de Moisés, sabe? Aquela cena de tentar, não, aquela choradeira, aquele negócio, aquela confusão, aquele tumulto e tal, e tenta resolver. E Moisés, naquela situação, o que que Eleazar faz? Pega uma lança, vamos resolver, tirar o pecado na raiz. E a gente leu aqui que quando ele transpassa a lança, aqui no versículo 8 diz que a lança atravessou os dois. Então não precisa nem dizer, né? Eu não preciso nem desenhar como estavam, para ele poder ter atravessado os dois só com a lança. Não precisa nem desenhar o que estava acontecendo quando Eleazar entrou na tenda, a ponto dele pegar e passar a lança nos dois. Para a gente ver a que ponto chega o pecado, que mesmo com tudo acontecendo, os dois ainda estavam cometendo a imoralidade sexual dentro da tenda, independente do que estava acontecendo com seus irmãos. Não tinha tido nenhum temor, não tinham parado de pecar, não tinha nada, nenhum arrependimento, não tinha parado nada. Era um ritual carnal terrível que estava acontecendo. Finés vem e com a lança ele encerra o assunto, mata os dois. E o que que aconteceu aqui em Josué, capítulo 22? Quando as outras tribos receberam a notícia desse altar, eles acharam que os seus irmãos estavam começando a cometer o mesmo pecado que tinha cometido lá em com Baal Peor. Que pecado era esse? Um pecado de adoração a outro Deus. E isso traria problema. A gente viu quantos tantos mil foram mortos por causa do pecado. Isso afetou toda a nação. Então eles estavam atentos e com muito medo de que tivesse acontecido algum tipo de rebelião. Todo Israel estava atento para que seus irmãos não cometessem rebelião contra o Senhor. Eles sabiam
quais haviam sido os resultados dos pecados anteriormente cometidos e que isso também afetaria toda a nação. O nosso pecado não afeta só a nós mesmos. O nosso pecado afeta a nossa família, além, para começar em nós, afeta a família, afeta amigos, afeta a igreja. Mas, minha irmã, afeta a igreja até que ponto? Afeta a igreja. Claro que vai afetar a igreja. Nós estamos ali e as pessoas precisam ser abençoadas através da nossa vida. E nós não podemos ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Os resultados dos nossos pecados vão afetar outras pessoas. E aqui eles estavam assim, realmente muito preocupados com que isso acontecesse de novo. Segue lá na sua Bíblia, o versículo 18 diz assim: E agora vocês estão abandonando o Senhor. Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã a sua ira cairá sobre toda a comunidade de Israel. Olha que interessante. Toda a comunidade. O meu pecado afeta todos à minha volta. É assim que funciona. Ah, não, mas a minha vida, eu dou conta da minha vida, o problema é meu. A vida é minha. Não, a vida não é minha. Não, o problema não é meu. Não, não afeta só a mim. Minhas decisões afetam muitas pessoas. Versículo 19: Se a terra que vocês receberam como propriedade está contaminada, passe então para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e se aposse de um território entre nós. O que que eles estão dizendo? Se esse lugar aí está contaminado com adoração a outros deuses, abandona tudo. Vale, é melhor largar tudo do que ser contaminado. Mas não se rebelem contra o Senhor, nem contra nós, construindo para vocês um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus. Eu estou agora no 28, no 20. Quando Acã, filho de Zerá, foi infiel com relação às coisas consagradas, não caiu a ira sobre toda a comunidade de Israel, e ele não foi o único que morreu por causa do, e ele não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Olha que interessante. O pecado de Acã, a gente viu que foi, né, na cidade de Ai. Ele desejou as coisas que estavam lá, não era para pegar nada, ele pegou. Quando ele não deveria ter pego nada em Jericó, né? Ele pega em Jericó, esconde. Quando eles vão avançar para Ai, que é a cidade seguinte, eles perdem, morrem pessoas. Josué vai orar ao Senhor e o Senhor diz: tira o pecado que está no meio, porque o problema é que tem pecado aí. Aí Josué toma atitude até que o Senhor revela que era Cã. E o que está sendo dito aqui? Não foi só Acã que morreu por causa do seu pecado. Minha irmã, mas o pecado é individual, a salvação é individual? É individual. O meu pecado, ele me leva para o inferno. O meu pecado pode servir de pedra de tropeço para que outro peque e o pecado dele o desvie do Senhor. Então eu não posso ser aquele que não abençoa. A gente precisa entender que diante dos olhos do Senhor não existe o individualismo. Observe que toda vez que o Senhor faz milagres na Bíblia, ele usa uma pessoa muitas vezes, mas ele alcança muitos. Um exemplo que a gente tem claramente: José no Egito. José foi vendido pelos irmãos, José foi para o Egito, José foi abençoado, foi discriminado, aconteceu um monte de coisa com ele, ele é abençoado, ele vira governador. Nossa, que lindo. José, ele virou governador, ele ficou rico, ele comandou, ele era inteligente, ele era não sei o quê. Mas observe que José chegar na posição que ele chegou, o Senhor o usou para salvar toda a descendência de Abraão, porque o Senhor tinha uma promessa. O Senhor foi justo com José? Foi. Mas o olhar de Deus nunca é só aqui. O olhar de Deus
é muito maior, muito mais amplo do que a gente pode imaginar. Por isso que nós que conhecemos a Cristo não podemos ser uma represa. Quem não deseja ser abençoado? Todos desejam ser abençoados. Quem não quer ser abençoado, né? Todos queremos ser. E quando nós somos abençoados, nós agimos como um rio que flui ou nós agimos como uma represa que guarda? José, ele não guardou. Ele não só foi usado para impedir que fosse destruído toda a descendência de Abraão, mas ele também foi usado para abençoar nações que sequer conheciam o Senhor. Então Deus não faz olhando, não, aquele ali é meu preferido, eu vou cuidar só dele, o resto, problema não. Nosso Deus não trabalha dessa forma. O amor dele não é assim. Nós precisamos entender que nós vivemos em comunidade. Lembra que a palavra de Deus fala que nós somos um corpo. Nós não somos pedaços isolados, separados, pessoas separadas. Somos um corpo. Cada um faz parte de um corpo onde Cristo é o cabeça. Então, se tem problema em uma parte do corpo, todo o corpo sofre. A gente precisa ter esse entendimento. Versículo 21. Então as tribos de Ruben, de Gade, a metade da tribo de Manassés responderam aos chefes dos clãs de Israel: O poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, ele sabe, e que Israel saiba. Se agimos com rebelião ou infidelidade para com o Senhor, não nos poupe hoje. Se construímos nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecermos holocaustos e oferta de cereal ou sacrifícios de comunhão sobre ele, que o próprio Senhor nos peça contas disso. Ao contrário, fizemos isso temendo que no futuro os seus descendentes digam aos nossos: Que relação vocês têm com o Senhor, com o Deus de Israel? Homens de Ruben e de Gade. O Senhor fez do Jordão uma fronteira entre nós e vocês. Vocês não têm parte com o Senhor. Assim, os seus descendentes poderiam levar os nossos a deixarem de temer o Senhor. Eles estavam com medo que descendências futuras, ao invés de um ajudar o outro em adoração, criasse uma divisão. Lembra que eu falei da ideia do Jordão ser uma fronteira? 26. É por isso que resolvemos construir um altar, não para holocaustos ou sacrifícios, mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês e as gerações futuras de que cultuaremos o Senhor em seu santuário com nossos holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão. Então, no futuro, os seus descendentes não poderão dizer aos nossos: Vocês não têm parte com o Senhor. E disseram: Se algum dia disserem isso a nós ou aos nossos descendentes, responderemos: Vejam a réplica do altar do Senhor que os nossos antepassados construíram, não para holocaustos ou sacrifícios, mas como testemunho entre nós e vocês. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor e nos afastarmos dele, construindo para holocaustos, ofertas de cereal e sacrifícios um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus que está diante do seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias e os líderes da comunidade, os chefes dos clãs dos israelitas, ouviram o que os homens de Ruben, de Gade e de Manassés disseram, deram-lhe por satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse a Ruben, a Gade e a Manassés: Hoje sabemos que o Senhor está conosco, pois vocês não foram infiéis para com o Senhor. Assim vocês livraram os israelitas da mão do Senhor. Houve uma falta de comunicação e um conflito. A gente vê que o mesmo sacerdote que estava lá em Baal Peor estava aqui. Aquele que teve a coragem de resolver o problema usando uma lança, resolveria aqui.
numa situação muito séria. O que faltou aqui foi uma comunicação. A gente vê que eles não se comunicaram. Simplesmente decidiram fazer um altar. A intenção era correta, os desejos eram corretos, para que não houvesse nenhum tipo de divisão no meio do povo de Deus. Mas por falta de uma comunicação, de passar para a liderança, a coisa ia ficar complicada aqui. Louvado seja Deus que não aconteceu. Versículo 32. Então Finéias, filho de sacerdote Eleazar, e os líderes voltaram do encontro com os homens de Ruben, de Gade e de Gileade, e foram para Canaã dar relatório aos outros israelitas. Estes se alegraram com o relatório e louvaram a Deus, e não mais falaram em guerrear contra as tribos de Ruben e de Gade, nem em devastar a região onde eles viviam. Olha o problema que já estava sendo preparado. Ia ter uma guerra civil num país que estava começando, né? Já estava aqui para ter uma divisão tão grande. E a gente vê aqui no finalzinho do versículo 33 que diz assim: guerrear contra as tribos de Ruben e de Gade, nem em devastar a região onde eles viviam. Então, eles estavam dispostos a destruir geral, se fosse necessário. Os homens de Ruben e de Gade deram ao altar este nome, um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Às vezes, os conflitos são apenas por falta de comunicação. Os dois têm a mesma intenção, mas por falta de sentar e conversar, a gente pode ter um problema muito grande. Eu anotei aqui ah, algumas coisas que a gente pode extrair desse capítulo, que fala, a gente vê que pode haver conflito dentro do povo de Deus, por decisões precipitadas, sejam por zelo. Todos os dois lados estavam com a intenção de ter zelo, mas eles estavam unidos, era um só povo. Então eles deveriam ter conversado. Primeiro item que eu anotei aqui foi o seguinte: explicar e considerar antecipadamente as ações que possam ser interpretadas de maneira equivocada. Foi algo que foi interpretado errado, porque eles tinham vivido as consequências da adoração idólatra, né? Da idolatria. Então, por má interpretação, a gente pode ter problema sério. Gente, a gente precisa estar muito atento. Satanás, ele é astuto. Ele estuda o ser humano desde o Éden. Nós precisamos vigiar, ter muito cuidado com as nossas palavras. Muitas das vezes nós estamos estamos com a mesma ideia, mas estamos sendo entendidos de forma errada ou não estamos conseguindo nos entender e a intenção é a mesma. Precisamos ter cuidado, porque Satanás usa coisas muitas vezes pequenas, até o próprio zelo, para trazer uma divisão terrível. Outra coisa que eu anotei: dar atenção aos problemas que parecem ser sérios. A gente precisa dar atenção aos problemas e não deixar. Não, depois eu resolvo. Ah, depois vê, e a coisa vai passando. A gente precisa dialogar antes de entrar no conflito, que a gente viu aqui do versículo 12 até o versículo 14. É necessário conversar antes. Tem algum problema? Somos cristãos, somos adultos, temos a Bíblia como direção, temos líderes. A gente precisa se unir em entendimento e sentar e conversar aonde o Espírito Santo vai nos guiar. Porque a igreja precisa estar unida. O corpo de Cristo precisa estar unido. Nós vimos que eles estavam, aparentemente não, eles estavam na mesma intenção, mas mesmo assim estavam tomando uma decisão de divisão e não uma decisão de união.
Ia se criar um conflito terrível e ia dividir o povo ao invés de unir, mesmo que os dois lados estivessem com a intenção do zelo pelo cuidado na adoração ao Senhor. Outra coisa, a gente precisa perguntar antes de condenar, analisar antes de condenar, que não foi o que aconteceu aqui. Aqui do versículo 15 até o 20 fala assim, ó: Quando chegaram a Gileade, as tribos de Ruben, de Gade, a metade da tribo de Manassés disseram: Assim diz toda a comunidade do Senhor: Como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com o Deus de Israel? Já chegaram supondo, já com a decisão, não era nem supondo, já estavam decididos, já estavam com a ideia pronta de que os seus irmãos estavam sendo infiéis ao Senhor. Eles não estavam sendo infiéis. Ainda fala assim, ó: Como foi que vocês se afastaram do Senhor, construindo um altar para vocês, rebelando-se assim contra ele? Deduziu que eles estavam fazendo uma adoração que não era para o Senhor. Outra coisa que eu anotei: diante de uma acusação equivocada, explicar a verdade sem recriminações. Pense, desculpe, você está sendo acusado, equivocadamente. É necessário haver uma explicação clara, sem rodeios, sem mentiras e falando a verdade. Mesmo que muitas vezes a gente tenha receio ou tenha medo do resultado, mas é necessário haver essa explicação. Porque o ser humano, ele se equivoca, ele erra. Então é melhor que as coisas sejam esclarecidas de forma correta. Foi confrontado, esclareça. Nós não podemos sair batendo pé, com raiva, não quero falar mais com ninguém, problema, vou embora daqui, não quero mais saber. Vamos esclarecer. Sentar e esclarecer o que está acontecendo. Olha, eu não estava em, não nós não criamos o altar para adorar nenhum outro Deus. Aqui é para como nós temos o Jordão nos dividindo, estamos distantes de vocês, é para que nós e vocês, nossa descendência, se lembre de que nós somos um só povo e adoramos o mesmo Deus. Foi isso que eles falaram. E era isso. Então, nós precisamos ser claros, sem rodeios, sem ofuscar a verdade. Porque muitas vezes, quando nós somos confrontados, nós ficamos temerosos, até uma atitude de autopreservação. Mas nós não podemos agir assim. A gente tem que falar a verdade e esclarecer o que está acontecendo. Vai lá em Provérbios 15. Vamos ver o que está. Eu anotei aqui em Provérbios. Provérbios capítulo 15, versículo 1. Diz o seguinte: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, na hora que nós somos confrontados, porque às vezes nós somos confrontados tranquilamente, mas às vezes nós não somos confrontados com tanta tranquilidade. Somos confrontados muitas vezes, a gente nem esperava ser confrontado, eles não estavam esperando ser confrontados. Mas a resposta deles foi tranquila, calma, clara e direta. Foi isso, isso, isso e isso. Servos do Senhor precisam ser dessa forma. Irmãos, isso acontece dentro da igreja? Acontece em qualquer lugar, principalmente na igreja. Por quê? Porque Satanás vai usar uma pequena discordância, uma falta de comunicação, uma falta de esclarecimento para criar contenda e divisão. O intuito de Satanás aqui era dividir Israel, como até hoje. Quer destruir Israel. Satanás quer destruir Israel. Satanás sabe da aliança que o Senhor fez com Israel. Outro que eu anotei aqui: escutar com mente aberta a defesa dos acusados. A pessoa foi acusada. Nós precisamos ouvir o que ela está dizendo.
Não precisamos, não podemos tomar decisões precipitadas. Precisamos ouvir o que a pessoa tem a dizer. Estar disposto a mudar de parecer diante das explicações. Porque muitas vezes a gente chega com a mente já cauterizada com a decisão e não há nada que seja dito para a gente que vai fazer a gente mudar de ideia. Nem se o Espírito Santo fizer um milagre ali, a gente quer ouvir. Nem se Deus aparecer, a gente quer ouvir. Não quer saber. Já tomei minha decisão? Não sei se vocês já ouviram isso alguma vez. Não quero saber, já tomei minha decisão e não vou mudar de ideia. Nós precisamos ouvir e analisar todos os fatos. E, se necessário for, estar disposto a mudar o nosso parecer, o que a gente pensa. É, realmente. Então, eu me enganei no que eu pensei. Então, eu entendi errado. Simples assim. E muitas vezes, por orgulho, a gente não quer reconhecer que a gente errou no na nossa análise da situação, do resultado da situação, do que a gente pensou que era. A gente não quer, a gente precisa ouvir. 8, buscar reconciliação. Eu não sei você, mas eu acho que é um assunto que a gente não esperava aprender com Josué, no livro de Josué. Aprender no livro de Josué a lidar com conflitos, a resolver conflitos sérios. O livro de Josué hoje está nos ensinando a resolver conflitos sérios. Isso era um conflito muito sério. A gente viu aqui o que aconteceu lá em Peor. Pessoas morreram. Era imoralidade sexual. Imagina a cabeça deles. Eles levantaram o altar, estão fazendo aquela imundice de novo. Não é possível. E devem ter ido lá cheio de fúria, já pronto. Antes que a ira do Senhor venha, a gente vai acabar com isso. E quando chegou lá, o outro lado não estava nem imaginando o que estava acontecendo. E muitas vezes isso acontece com a gente. Precisamos pedir ao Espírito Santo e permitir que ele nos oriente e buscar uma reconciliação. Não ficar com raiva, não ficar magoado, não ficar amargurando o sentimento. Não, mas tinha necessidade também? Podia ter conversado antes. Podia ter reunido. Aí a gente passou por essa situação. Será que realmente não vão fazer nada? Será que não vão realmente não voltar ali e ficar, sabe, aquele resíduo dentro da nossa mente, Satanás ali botando um monte de dúvida, um monte de vozinha na nossa mente. Será mesmo que não vai ter uma adoração? Será mesmo que esse altar é para isso? Será que é só um memorial? Acho melhor te botar um guarda ali para vigiar. Ah, não tô confiando, não. A gente não vê isso acontecer. Nós precisamos, como servos do Senhor, tomar uma posição, sim, de zelo, sim, de nos corrigir constantemente, de buscar a fidelidade ao Senhor, mas também de sermos aqueles que ouvem, que procuram a reconciliação, que entendem que, olha, realmente eu pensei outra coisa, eu achei que você estava pronto a fazer isso. E a pessoa fala, não, imagina, eu nunca pensei, a intenção não é essa. Nós estávamos lá em Baal Peor, nossos antepassados estavam lá. Nós sabemos o que aconteceu. A nossa intenção nunca foi essa. Aqui também é zelo, aqui também é cuidado. Então, muitas vezes, por uma falta de comunicação, a gente pode se permitir ser usado por Satanás e Satanás entrar e criar uma divisão terrível no povo de Deus, na igreja, na casa, na família, relacionamentos familiares, relacionamento de casal, filhos, no que você pensar numa amizade. A ideia de Satanás é dividir para conquistar. A palavra de Deus fala que Jesus disse: reino dividido não subsiste. Então a ideia de Satanás é dividir para conquistar. Quanto mais ele dividir para ele, mais fácil para ele conquistar. Nós precisamos estar unidos no corpo e entender que situações como essa é possível acontecer.
Mas qual é o nosso trabalho? Permitir que o Espírito Santo trabalhe e que haja uma reconciliação. Hoje, o que nós devemos colocar em prática? Explicar, considerar, dialogar, perguntar antes de condenar. Diante de uma acusação equivocada, precisamos explicar a verdade. Precisamos escutar com a mente aberta o que o outro tem para dizer, parar para ouvir. Às vezes a gente com sangue quente não quer ouvir, nós precisamos ouvir, precisamos nos acalmar e estar disposto a mudar de decisão diante da explicação, se for necessário. E sempre buscar uma reconciliação. O povo de Deus precisa estar unido e reconciliado. Amém? Glória a Jesus. Segunda-feira que vem, nós estaremos falando sobre o capítulo 23 e eu acho que na outra segunda, daqui a 2 segundas-feiras, 2 semanas, nós terminaremos o livro de Josué, que ele encerra no capítulo 24. Meu capítulo 24 está até rabiscadinho, bonitinho aqui. Então, eu acredito que para as 2 semanas, provavelmente apenas, nós já estaremos encerrando o livro de Josué. Ah, amém? É, eu tenho deixado os microfones no. Eu coloco o link em grupos que não são grupos da igreja. E você também tem essa liberdade. Então, para que não haja nenhuma surpresa, eu tenho colocado, deixado os microfones no mute. Então, você pode botar algum comentário, botar alguma pergunta aí no nosso chat, que quando a gente estiver encerrando, a gente dá uma lida e vê se tem algum comentário para a gente ler ou alguma pergunta, porque nós cremos que vai crescer. Então, você tem a liberdade de encaminhar para outras pessoas. Então, para que não haja nenhum imprevisto, algo que a gente não espera, né? Com o microfone estando ligado, pode ocorrer. Então, a gente tem colocado ele desligado, mas você pode colocar o seu comentário aí no chat. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar? Senhor, nessa noite queremos agradecer a Ti porque é extraordinária a Tua palavra. Meu Deus. Josué nos ensina a lidar com conflitos, conflitos sérios. A tua palavra nos ensina a lidar com conflitos, a ser aquele que vai trazer a solução, ainda que o conflito esteja dentro de nós, esteja no nosso meio, esteja na nossa família. Pai, muito obrigada pela tua palavra. Como a tua palavra nos encanta, Senhor. Como a tua palavra nos conquista, como a tua palavra é maravilhosa. Nos ensina, sim. Não nos deixe esquecer, Senhor, que precisamos estar atentos contra as ciladas do inimigo. Nos coloca, Senhor, um coração e uma mente disposta a ouvir, a perdoar, a reconciliar, a reconsiderar. Senhor, a mudar a direção, a mudar a decisão, mediante, Senhor, a tua palavra. Espírito Santo, tira do nosso meio todo espírito de contenda. Espírito que vem dividir a tua casa, que vem dividir o teu povo, no nome de Jesus, seja repreendido agora no poder que há no teu nome, Pai. Todo espírito de divisão, espírito de contenda, Senhor, no nome de Jesus nós oramos, seja destruído todo espírito que vem trazer confusão na mente, que não permite que as pessoas se entendam em casa, na igreja, na comunidade, no trabalho, nos relacionamentos, no nome de Jesus. Pai, nós oramos por um tempo, Senhor, em que as pessoas consigam sentar, ouvir, conversar, dialogar, Senhor, e tomar a melhor decisão, a decisão que o Senhor tem. Espírito Santo nos orienta. Seja em qualquer lugar que nós estivermos, em qualquer decisão, em qualquer situação.
Pai, no nome de Jesus, coloca, Senhor, em nós a tua palavra, escreve na tábua do nosso coração e não nos deixe esquecer. Nós louvamos a ti, te agradecemos pela tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Ana, o Anderson, Diaconisa Diné, Elisete. Glória a Deus, Elisete. Aleluia iPhone, acho que é a irmã Vera, Diácono Dione, Luciana, Pastora Simone, Pastor Newton e missionária Teresa. Gente, muito, muito obrigada. Até segunda-feira, se o Senhor nos permitir. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Deus os abençoe.